Oi, meu nome é Iana, eu estudo no segundo ano do ensino médio do Colégio Paulo Freire e eu vou introduzir um vídeo sobre o capítulo 24, que fala sobre conflitos regionais e desconexões globais. E eu fiquei com a parte dos conflitos na África e eu vou destacar um pouco sobre a partilha da África e a questão do Sudão do Sul. Vou começar falando um pouco sobre a atual conjuntura do território africano, que é marcada pelos altos e conhecidos índices de desigualdade social, de mortalidade e de fome que lá se encontram. Esses fatos eles têm como principal causa a sua colonização, que foi marcada pela exploração europeia na época neocolonialista, onde se destacou muito a extração de minérios. E após isso, a gente tem muitos casos de genocídios, de governos autoritários e de subdesenvolvimento que lá se encontram. Agora eu vou começar falando sobre a partilha da África, que aconteceu no contexto do desenvolvimento da Revolução Industrial na Europa, onde as nações elas passaram a acelerar o processo de industrialização e com isso se seguiu a formação do imperialismo, que exigia uma grande demanda de mercado consumidor, de matéria-prima e de mão de obra. E foi nesse contexto que aconteceu a formação da partilha da África e do neocolonialismo. E o evento que marcou essa partilha da África e esse neocolonialismo foi a Conferência de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885, na capital alemã. E a gente tem que destacar também que essa partilha da África, ela criou fronteiras arbitrárias que uniram tribos inimigas e separaram uma única nação em colônias diferentes. E por último, eu vou falar sobre a questão do Sudão do Sul. Bom, em 2011, o Sudão do Sul ele se tornou independente do Sudão, e isso aconteceu depois de muitos conflitos religiosos, onde a porção norte é muçulmana e a porção sul é cristã e animista. O problema se iniciou por conta da rivalidade entre o presidente Salva Kiir e o vice Riek Machar. O Kiir, depois ele destituiu o Machar e o exército se dividiu em apoio aos dois políticos. E desde então o país ele anda enfrentando uma crise econômica por conta da interrupção da produção do petróleo, que é responsável por quase toda a totalidade da economia sudanesa. E essa interrupção se deu por conta das divergências com o Sudão. Em 2018, Kiir e Machar assinam um acordo de paz e desde então a violência no Sudão do Sul diminuiu. Oi, eu sou a Maria Clara e hoje eu tô aqui para falar sobre os conflitos na América Latina. Bom, a América Latina ela é formada por países que têm como característica semelhante o fator histórico e a língua falada. E um traço marcante da América Latina é o seu nacionalismo vinculado a princípios democráticos ou a legitimações de governos autoritários. No início do século XXI, a Revolução Bolivariana, conduzida por Hugo Chávez na Venezuela, teve como principal característica as conquistas sociais, pois Chávez favorecia os setores mais necessitados. Só que os Estados Unidos, interessados nas reservas de petróleo da Venezuela, começaram a financiar campanhas contra o chavismo. Após a morte de Chávez e a ascensão de Nicolás Maduro, a Venezuela começou a passar por uma crise política e essa crise ela foi agravada por causa da queda do preço do petróleo, que é o principal produto exportado na Venezuela. E a alta inflação e a escassez de produtos nas prateleiras dos mercados fez com que a população começasse a organizar várias manifestações. Já na Colômbia, a deposição de armas por parte das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas marcou o final de uma das maiores guerrilhas que aconteceram na América Latina, que durou cerca de 50 anos. E falando sobre o Haiti, que tem uma frágil estrutura política e que passou por golpes de Estado e por várias insurreições, e em 2010 também por um forte terremoto e em 2016 pelo furacão Matthew, o país precisou da intervenção dos capacetes azuis da ONU. Um dos principais desafios do país é a luta contra a extrema pobreza e também contra a ação de milícias. A América Latina também possui grande destaque nas redes ilegais do tráfico de drogas, tanto por causa da extensão global que esse comércio tem, quanto também pelas implicações que esse comércio traz, principalmente no que se refere à violência e à vivência no campo e na cidade. A minha parte eu fiquei com o falar sobre o narcotráfico e as redes de solidariedade. E em relação ao narcotráfico ou tráfico de drogas,
ele, por meio de fronteiras, tem se tornado um dos maiores causadores de conflitos e tensões pelo mundo, por movimentar uma grande quantidade de dinheiro ilegal e andar lado a lado com a corrupção. E quase todos os países do mundo registram grande atividade de tráfico de drogas. Ou seja, a gente pode dizer que o tráfico de drogas é um poder paralelo da sociedade, até porque ele está associado com várias outras formas de tráfico, como por exemplo, tráfico de pessoas, uso de peles de animais, de armas e até de biopirataria. E o tráfico também envolve muita capital de origem ilegal. E por isso o dinheiro que é conseguido, eles começam a circular no mercado por um método denominado de lavagem de dinheiro. E os laços que unem o tráfico de drogas e as milícias são muito fortes, seja pela proteção que os armados oferecem ao exercício de atividade ilícita, seja por utilizarem do rentável mercado de drogas para financiar e equipar guerrilhas, além de eleger legalmente representantes na política, criando uma rede legítima de profissionais cujos serviços se voltem para o tráfico. Tais fatos foram de grande importância, por exemplo, na Guerra Civil da Colômbia. E entre as principais causas para o surgimento do tráfico estão as altas taxas de desemprego, as áreas de produção, os pontos de comércio, os abrigos dos traficantes e entre outros fatores. Agora, em relação às redes de solidariedade, conforme dizia o geógrafo brasileiro Milton Santos, ele dizia que o mundo está repleto de consumidores e de pouquíssimos cidadãos. Por isso, era necessário que a maioria das pessoas praticassem a cidadania ao invés do consumismo. E dentre essas redes de solidariedade estão os changemakers, que correspondem a outras redes de solidariedade, cujo objetivo principal é possibilitar a mudança de realidade e o enfrentamento de variados problemas locais. E essas redes estabelecem planos de ação por meio da contribuição de diversos outros fatores conectados a elas. E temos também as organizações modernas de ações solidárias, que seguem os princípios que são inerentes à prática de mutirão, que é tão característica entre populações carentes das áreas rurais e urbanas das diferentes regiões brasileiras. E é basicamente isso.